Boa noite, amados. Que bom estar aqui para servir ao Senhor com vocês neste nosso culto, nossa reunião de oração da quarta-feira. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Nós estamos com um friozinho bem abençoado, não é? Graças ao nosso bom Deus. Parece que vai esfriar mais um pouco e parece que vai durar mais uma semana ou duas esse frio. Louvado seja o nome do Senhor. Não é? Que bom estarmos aqui. Eu espero que todos os irmãos estejam já nos vendo. Alguns eu sei que ainda vão entrar. Mas vamos ter um momento agora de oração. É aquele momento quando nós oramos pelos nossos irmãos, não é? Quando nós buscamos a Deus, somos agradecidos a Deus, não é? Mas também buscamos a Deus pelos nossos irmãos. A gente fez uma lista fixa aqui, mas você pode fazer pedidos de oração, você pode fazer os seus pedidos durante a nossa reunião e no final, no momento de oração, a gente vai então orar e buscar o Senhor. Eu gostaria de orar com você, de estar com você, buscando ao Senhor pelos seus pedidos. Então vamos ter esse momento de oração agora, tá bom? Buscando o Senhor. Oremos ao Senhor pela lista que você tem aí. Você está vendo, orando pelos da família da fé, tá bom? Vamos continuar orando. Eu quero reforçar um aviso, uma informação que o Beto Matos mandou no grupo da igreja, é que parece que clonaram o celular da Sueli. E ele disse o seguinte, que se alguém ligar para algum dos irmãos ou mandar uma mensagem pedindo alguma coisa, não é ela. Então já descarta até que eles resolvam isso aí. Durante esse período agora que nós estamos tendo de afastamento social, estão dando muito desses golpes, tá bom? E nós não estamos imunes a isso, temos apenas que ficar espertos e não cairmos nesse conto. Vamos buscar o Senhor. Oremos por essa lista que tem aí. Você pode orar na sua casa, aí com sua família. Eu oro aqui com a minha família. Busquemos ao Senhor. Oremos ao nosso Pai. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de buscar o Senhor. Eu quero, nesse momento, orar pela Sueli, pedir pela sua vida, pedir, ó Deus, proteção ao Senhor por ela, pelo trabalho que ela está prestando ao Senhor, servindo a sua comunidade, servindo ao seu município, servindo ao seu estado, servindo ao seu país no combate, na linha de frente a essa pandemia. Proteja a tua serva, dá-lhe força, saúde, equilíbrio, paciência, força, para ela conseguir superar todas essas dificuldades agora e essa luta. E pedimos também que o Senhor repreenda esse mal que tentou clonar o celular dela e tentando assim fazer coisas horríveis. Então está repreendido. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor faça uma obra. Colocamos em tuas mãos também a irmã Anália, tua serva que precisa da tua proteção, abençoe ela. Também tenha misericórdia do irmão João, da irmã Maria das Dores, do irmão Raul, da irmã Marísia, do irmão José Custódio. Meu Pai Celestial, cuida dos teus servos que estão numa situação de risco por conta da idade. E também todos os irmãos por conta da sua idade. Tenha misericórdia, ó Pai. Colocamos a Franciele que está grávida, seu neném deve nascer daqui a no máximo 2 meses e meio. O Senhor é bom e o Senhor pode dar a ela um bom parto e livrá-la, não somente ela, mas seu esposo, o pastor Atos e a sua filhinha desse coronavírus, para a honra e a glória do teu nome e para o bem dos teus servos. Colocamos o Eudes, a Luciene, o Vitor, o André, a Leila e a Eloá em tuas mãos. Colocamos, ó Deus, todos os nossos irmãos, colocamos os alunos, os irmãos adolescentes, jovens e os que fazem faculdade da nossa igreja. Que o Senhor os abençoe, tenha misericórdia deles em relação ao ano letivo. Colocamos todos os nossos irmãos que estão trabalhando em serviços essenciais. Tenha misericórdia dos teus servos, ó Pai. Colocamos as crianças, filha dos teus servos, em tuas mãos. Meu Deus, pedimos pelo teu povo neste momento, da família da fé. Nos livra de todo embaraço, nos livra do pecado e nos livra, ó Deus, desse vírus horrível. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Querido, que bom que nós podemos buscar o Senhor. Que bom que você pode buscar o Senhor. Que bom que você pode adorar o Senhor essa noite. Eu gostaria de convidá-lo nesse momento a louvar ao Senhor conosco. Nós vamos cantar 2 hinos ao orarmos Senhor e depois o hino Digno És. Eu quero convidá-lo a cantar conosco. Ao orarmos Senhor nós já conhecemos, né? Podemos cantar bem. Esse Digno És é um hino novo que nós estamos ensinando desde que começamos a nos reunir aqui, não é pelo Facebook, não é online, à distância, e também o hino, um cântico que nós vamos cantar depois das informações da igreja, é também novo e a gente está sempre colocando ele, tá bom? Vamos aprenderem para quando a gente voltar, a gente cantar para a glória de Deus esses novos hinos e novos cânticos, tá bom? Louvemos ao Senhor. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, pra esquecermos o mundo, as pressões e aquecermos os nossos corações. Nossas vidas vem, pois, transformar e vigor para a alma nos dar, que outros venham de todo lugar, tua graça conosco suplicar. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, pra esquecermos o mundo, as pressões e aquecermos os nossos corações. Nossas vidas vem, pois, transformar e vigor para a alma nos dar, que outros venham de todo lugar, tua graça conosco suplicar. Compraste pra Deus a nós os que Ele
Olá, estamos de volta para dizer: digno és, Senhor, triuno Deus. Que maravilha, não é? Podemos louvar o Senhor com esses belos hinos. Mas queremos continuar orando. Hoje é quarta-feira de oração. Se você tiver algum pedido de oração, vai fazendo para a gente orar no final. Tá bom? Não vamos deixar de orar de jeito nenhum. Vamos continuar orando, buscando ao Senhor. Tá? Eu queria orar hoje, junto com você, eu aqui, você aí na sua casa, tá bom? Pelas autoridades federais, estaduais e municipais, orar pelo Brasil, sua economia, e não somente pelo Brasil, mas pelo mundo todo. Nós estamos vendo, a situação tá difícil e tem mais essa discussão grande sobre a economia entre os Estados Unidos e a China e a Europa. A coisa não está muito fácil. Vamos buscar o Senhor por isso. Vamos orar também pelos agentes de saúde, agentes de segurança, pelos serviços essenciais, por aqueles que transportam os materiais para a gente, para não haver desabastecimento, pelo pessoal que trabalha no campo também. Vamos orar então pela população mundial. Eu queria convidar você para você orar comigo, você orar conosco. Vamos buscar o Senhor nesse momento. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em Tua presença e colocarmos diante do Senhor as autoridades federais, o presidente, colocarmos diante do Senhor os ministros, os senadores da República, os deputados federais, todas aquelas pessoas que estão envolvidas na administração federal. Colocamos em Tuas mãos também os poderes e os governos estaduais, a partir do governador e toda a sua equipe. Colocamos diante do Senhor também os governos municipais, começando pelo prefeito e toda a equipe, os vereadores, no caso dos estados, os deputados estaduais. Senhor, faz uma obra na vida dessas pessoas, que eles tenham consciência de que precisam lutar pelo teu país, pelo seu país, lutar pelo povo brasileiro. Deus, não deixe que eles fiquem se deixando enganar pela corrupção e atrapalhando assim o combate a esse vírus. Tenha misericórdia da sabedoria, entendimento, sobriedade, honestidade, a começar do presidente. Tenha misericórdia, Pai, de cada um. Colocamos diante do Senhor, ó meu Deus, as autoridades que trabalham com a área de economia. Por isso colocamos o nosso país em Tuas mãos. Nossa economia e a economia do mundo está ameaçada. Alguns estão entrando em colapso. Tenha misericórdia, Pai. O Senhor pode iluminar os economistas, o Senhor pode iluminar as autoridades que trabalham nessa área para que eles consigam minimizar toda a dificuldade que o mundo está enfrentando e vai enfrentar logo após essa pandemia. Colocamos diante do Senhor os agentes de saúde, o pessoal que está na linha de frente combatendo esse vírus. Mas não somente os que trabalham na saúde, mas as autoridades de segurança, as forças de segurança, as forças armadas, pessoal que está no combate aí, junto com a saúde, pessoal da saúde desse coronavírus, dando um combate juntamente a essa pandemia. Senhor, tenha misericórdia daquelas pessoas que querem se aproveitar desse momento para o tráfico de drogas, o tráfico humano, que querem se aproveitar, ó Deus, desse momento para saquear, roubar e destruir as coisas. Meu Deus, tenha misericórdia que as forças de segurança possam ter visão, sabedoria, discernimento para impedir essas ações. Pedimos pelos serviços essenciais, aqueles que estão, ó Deus, trabalhando para que possamos ficar em casa. Tenha misericórdia daqueles que estão transportando tudo que nós precisamos para ficarmos em casa e sobrevivermos neste momento. Proteja eles, ó Deus, guarde-os, tenha misericórdia, dê a eles o equipamento necessário.
Ajude, Deus, que haja uma força conjunta para auxiliar essas pessoas, os seus comércios. Ó Deus, tenha misericórdia. É isso que nós temos que pedir ao Senhor, misericórdia, sabedoria e ações concretas do poder público, políticas públicas que ajudem agora, nesse momento difícil, quem tanto faz pelo nosso país. Tenha misericórdia da população mundial, começando pelo nosso país. Tenha misericórdia desse sofrimento, Pai, que eles estão enfrentando. Estamos nos colocando nessa brecha, diante do Senhor, e pedindo ao Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia do nosso continente, tenha misericórdia do mundo inteiro. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que bom que podemos buscar o Senhor nesse momento. Eu fico pensando nas pessoas que não têm o Senhor. Eu fico pensando, irmãos, nas pessoas que não têm Deus como seu Pai e que não tem para onde correr. Nós, nesse momento de dificuldade, temos para onde correr, aos pés da cruz. Temos como chegar diante do Senhor e suplicar. Então vamos ter misericórdia também. Vamos usar de longanimidade com as pessoas e vamos buscar o Senhor por essas pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Queria dar algumas informações da nossa igreja para você, tá bom? Domingo agora, não é? Dia 31, nós temos o nosso quarto estudo sobre a igreja acolhedora com o tema O Caminho para se tornar uma igreja acolhedora. O versículo é Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Filipenses 2, 1 e 2. Eu quero convidar você para você memorizar esse versículo aí, Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2, para domingo pela manhã, quando vamos estudar a palavra de Deus. Tá bom? Uma outra informação é que a partir, não de domingo agora dia 31, eu vou pregar no livro de Atos dos Apóstolos sobre mutualidade. Mas, a partir do mês de junho, a partir do primeiro domingo do mês de junho, eu vou estar pregando sobre comunhão, família, discipulado e mutualidade na carta de Paulo aos Romanos. Peço oração, vamos orar, vamos ler a carta de Paulo aos Romanos e vamos ver o que é que ela tem a nos dizer, não é, sobre comunhão, família, discipulado e amizade, né, e mutualidade. Tá bom? Eu queria convidar você essa noite a pensar sobre as finanças da igreja, a pensar sobre a nossa responsabilidade, a sua e minha, de contribuirmos com dízimos e ofertas segundo propormos no nosso coração. 2 Coríntios 9, 7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. 2 Timóteo 9, 7. Essa é a primeira parte do versículo. Eu quero convidar você a manter-se firme na fé, sendo fiel ao Senhor nesse período de pandemia. Sabe, em Mateus capítulo 25, versículo 21 e 23, nesses versículos, Jesus, no contexto, ele está contando uma parábola, a parábola dos talentos. E no versículo 21 e no versículo 23, ele fala sobre o servo bom e fiel. E ele diz assim: porque você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Querido, neste momento em que nós estamos vivendo agora, é a hora de sermos fiéis ao Senhor. É o momento de nós dedicarmos nossas vidas e nossos bens ao Senhor. E eu quero convidar você a fazer isso. Então você pode fazer uma transferência bancária, você pode
fazer um depósito bancário, você pode fazer um TED, você pode fazer um DOC, ou você pode entrar em contato conosco para nós vermos a melhor maneira de você contribuir com o seu dízimo e a sua oferta. Estou falando para os membros e congregados da igreja que têm essa responsabilidade. Você que está nos assistindo, que não é membro da nossa igreja, não faz parte da nossa comunidade de fé, é apenas uma pessoa que quer ouvir a palavra de Deus, se identifica conosco, não se sinta constrangido com o que eu estou falando para contribuir. Eu estou falando para aqueles que já têm e assumiram a responsabilidade quando se tornaram membros da nossa igreja. Principalmente os membros da diretoria da nossa igreja, principalmente aquelas pessoas que têm funções na nossa igreja. Então essas pessoas têm essa responsabilidade, principalmente essas. Então você pode contribuir. Nossa conta é no Banco Sicoob, número 756. A agência é 4264 e a nossa conta é 518808. Então, Banco Sicoob, número 756, que é o número do banco, a agência é 4264 e a conta corrente 518808. Deus abençoe você, que você possa contribuir com alegria diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. O dinheiro que você separou para contribuir, ou que você sabe que é do Senhor, contribua, não guarde, contribua com a obra do Senhor, para o sustento do ministério da igreja e para manter toda a nossa estrutura. Queremos voltar aos nossos cultos, por isso, nossa volta ao culto presencial. Duas coisas importantes que eu preciso conversar com os irmãos. Antes da volta do nosso culto, nós conversamos com a diretoria, informamos os irmãos também, nos meios que nós temos, nos grupos da igreja, principalmente no grupo família, não é? Que nós estamos pensando em voltar aos nossos cultos presenciais, ou pelo menos um culto por semana, no dia 7 de junho, ou primeiro domingo de junho, tá bom? Mas antes de nós voltarmos, no dia 6 de junho, a partir das 8 horas da manhã, nós precisamos preparar as dependências da igreja. Porque desde que nós interrompemos as reuniões presenciais por conta do coronavírus, que está lá parado. Então tem poeira, teia de aranha, essas coisas, não é? Então nós precisamos fazer uma limpeza geral. Para voltarmos no dia 7, precisamos fazer um mutirão da limpeza. Eu preciso que você confirme a sua presença, tá bom? Confirme a sua presença nos grupos da igreja, no grupo da família, tá bom? Então, confirme a sua presença no grupo da Ibla Família. Se você não está no grupo Ibla Família, no grupo de oração, Ibla Oração, ou no grupo UT, ou no grupo dos varões, da sociedade de mulheres da igreja. Então, confirme a sua presença para o mutirão e confirme a sua presença se você vai estar nos cultos ou nas reuniões presenciais, tá bom? Ah, pastor, o que eu tenho que levar para o mutirão? Traga a sua máscara. Se você tiver uma luva, também venha de luva, porque na igreja nós vamos ter lá, nós vamos fazer a limpeza, nós vamos ter água, sabão e nós vamos ter álcool em gel, tá bom? Para fazermos o trabalho lá nas dependências. Mas eu preciso que você confirme, nós só vamos poder voltar se nós fizermos uma limpeza geral no nosso salão de reuniões, na área dos banheiros, toda aquela região ali precisa ser dado uma asseada geral, tá bom? Uma higienizada. Então a gente vai voltar, mas antes, no dia 6, precisamos fazer isso. Estamos orando para que Deus permita que a gente volte realmente no dia 7. Por isso, na volta no dia 7, eu queria convidar os irmãos para nós começarmos as nossas reuniões, se for a vontade de Deus e Ele permitir, no dia 7 de junho, nós queremos voltar às reuniões às 19 horas, não 19h30. Pastor, por que 19 horas? Porque nós não vamos ter reunião pela manhã, não é? Vai ser pelo Facebook. Então, quarta-feira nós vamos ter o nosso culto de oração como hoje aqui pelo Facebook, não é online, você na sua casa ou na minha. Domingo pela manhã na Escola Bíblica Dominical, também às 9 horas online, você na sua casa, eu na minha, eu e minha família, você e sua família. Mas no domingo à noite, então, nós podemos ter um culto presencial.
Se for a vontade de Deus, então um culto por semana, nosso culto presencial. E eu queria convidar você a aceitar essa recomendação, que seja às 19 horas, porque sendo às 19 horas, a gente termina mais cedo, não é? Se precisar estender um pouquinho, a gente não vai ter problema com o horário. Então, fique tranquilo. Aceita essa recomendação às 19 horas. Para que nós tenhamos um bom culto e nenhum problema, nenhuma dificuldade, nós temos que seguir regras de segurança sanitária. Como? Você precisa trazer a sua máscara. Traga a sua máscara para a reunião, tá bom? Higienize, né? Higienize as mãos com álcool gel ao entrar no salão de reuniões. Então, você passa pelo portão da igreja, não é ali? Quando você for entrar no salão onde nós cultuamos ao Senhor, que nós chamamos de templo ou santuário, na entrada vai ter lá o álcool gel para você higienizar as suas mãos. Mantenha a distância marcada nos bancos por famílias que residem na mesma casa. Vou dar um exemplo. Eu e minha família residimos no mesmo lar, na mesma casa, então sempre estamos em contato, vamos sentar no mesmo lugar, naquele banco. Sua família também, mas vamos manter distância das outras famílias. Os irmãos estão entendendo? Então você vem de máscara, entra no salão de reuniões, higieniza suas mãos e vai para um lugar. Você olha na igreja, vê lá os bancos, nós vamos colocar de uma maneira que você possa identificar o que está separado e o que não está. Você vai para aquele lugar. Outro irmão chega, vai para aquele lugar dele, assim por diante. Se você precisar cumprimentar algum irmão na entrada ou na saída, faça conforme as regras, hein? Não vá abraçar o irmão, como a gente tinha o costume, não é? Antes da pandemia. Quando passar tudo, a gente volta a se abraçar, sem nenhum problema. Mas, por enquanto, vamos manter essa distância. Ao usar os banheiros, lave bem as mãos e use o álcool em gel. Nós vamos colocar lá na área dos banheiros também um potezinho com álcool em gel para você. Lava as mãos no banheiro bem direitinho, e higieniza com álcool gel para você voltar para o templo. Tá bom? Então, deu para entender? Então, por favor, vamos fazer isso. Sendo a vontade de Deus, voltaremos. Então, nós estamos dependentes da vontade de Deus. Estamos olhando as estatísticas, estamos olhando a recomendação. O governo federal considerou a igreja como serviço essencial. Então nós podemos voltar, mas vamos ser responsáveis. Deixa eu falar uma coisa. Vamos dizer que a gente não consiga voltar, que aconteça alguma coisa e não dê para voltar. Não fica pensando assim, mas toda igreja está voltando, todo mundo está voltando, por que a gente não volta? Deixa eu te falar uma coisa, na boa, irmão. Quando você era criança, ou você tem filhos em casa, criança ou adolescente, ele quer fazer uma coisa que você observa que não está certo, que você percebe que não é uma coisa de Deus, que não vai dar certo, que tem alguma coisa errada, aí você diz para o seu filho, você diz, né, para aquela pessoa que você tem responsabilidade sobre ela fala para você assim, mas todo mundo está fazendo, todo mundo vai. Como que a mãe e o pai da gente dizem? Como que nós dizemos como pais e mães? Nós dizemos assim, você não é todo mundo. Não é verdade? Mas você não é todo mundo. Então eu quero dizer para você, nossa igreja não é toda a igreja. Então nós vamos fazer a coisa com responsabilidade. E eu quero pedir oração por mim, pedir oração pela diretoria, por aqueles irmãos que estão comigo tomando as decisões. Tá bom, irmãos? Para que a gente faça isso com responsabilidade. Não queremos colocar nem os irmãos, nem ninguém que venha nos visitar em risco. De jeito nenhum. Queremos fazer a coisa tranquilamente. Para louvor, honra e glória do nosso Deus. Amém? Os irmãos entenderam? Então vamos orar, tá bom? E vamos pensar. E confirma se você vem para o mutirão no dia 6. Para podermos ter nossa reunião, nosso culto presencial no dia 7, em nome e no amor do Senhor Jesus. Agora, nesse momento, meus irmãos, eu gostaria de convidar você a louvar o Senhor comigo com esse cântico. A gente já tem cantado ele, né, mas você vai aprender, nós estamos repetindo para quando voltarmos, às reuniões de quarta-feira, nós estamos afinados, para louvarmos o Senhor. Louvemos.
os meus, mesmo sem entender, prosseguindo vou crer, sei que irás me guiar, sempre me susterás, com tua graça e amor, tu me cercas, Senhor. E se tudo faltar, isso me lembrará. Nada tenho aqui, mas eu tenho a ti. Tu me susterás, nada de faltar. Dependente sou de tua graça e amor, tu me susterás, nada de faltar, tudo tenho enfim, pois eu tenho a ti. Sou imerecedor de tão grande amor, de tua graça, meu Deus, bem maior que os meus. Puro eu quero ser, mas te imploro poder para te ser leal neste mundo tão mau. E se nada faltar, me ajuda a lembrar tudo que tenho aqui foi me dado por ti. Tu me susterás, nada de faltar. Dependente sou de tua graça e amor, tu me susterás, nada de faltar, tudo tenho enfim, pois eu tenho a ti. Amém. Nada há de faltar. Tu me susterás. Glória a Deus por isso. Queridos, gostaria de convidá-los a estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos estudando o capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Hoje é o último texto do capítulo 4 que nós queremos estudar, que vai do versículo 35 ao versículo 41. Então eu gostaria de convidar você para nós lermos a palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos de 35 a 41. Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Olha o que a Bíblia diz. Espero que você acompanhe na sua Bíblia aí na sua casa, tá bom? Olha o que a Bíblia diz. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros:
quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos ter um momento agora de oração, não é? Pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a explicar essa palavra e aplicar essa palavra. Porque ler não é tão difícil, mas explicar e aplicar não é tão fácil. Vamos orar. Pai, obrigado por podermos buscar o Senhor neste momento de oração. Podemos também ler a Tua palavra. Agora pedimos que o Senhor aplique Tua palavra aos nossos corações com a explicação que vamos receber agora. Faça a sua vontade pela instrumentalidade do seu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós, como eu já disse, estamos estudando o capítulo 4 do Evangelho de Marcos. O capítulo 4 do Evangelho de Marcos pode ser dividido em 5 partes. A parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda e agora o versículo, não é? Os versículos que nós lemos de 35 a 41 sobre o poder de Jesus. Olha, irmãos, o Evangelho de Marcos apresenta Jesus com o título de Filho de Deus. Veja, Marcos capítulo 1, versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O objetivo do evangelista Marcos assim como dos outros evangelistas, daqueles que escreveram os evangelhos, é que seus leitores, de todas as épocas, não apenas os primários, crescem que Jesus é o Filho de Deus e que, consequentemente, recebessem a vida eterna. Então esse evangelho foi escrito com o objetivo de levar você, eu e o mundo inteiro, nos levar a crer em Jesus como Filho de Deus e recebermos dele a vida eterna. Querido, do capítulo 4, versículo 35 que nós lemos, até o capítulo 5, versículo 43, que é o capítulo seguinte, Marcos registra 4 milagres realizados por Jesus e cada um deles revela o seu poder divino de uma forma extraordinária. Eu quero convidar você hoje a pensarmos primeiramente no capítulo 4, versículos de 35 a 41. Mas vamos, nas semanas seguintes, continuar no capítulo 5, né? Vamos agora capítulo 4, 35 a 41. Vamos continuar no capítulo 5, vendo esses milagres extraordinários de Jesus que mostram o seu poder, que mostraram o seu poder para o pessoal que o viu, que foram testemunhas oculares, e que mostram o seu poder para nós agora através da palavra escrita de Deus, a Bíblia Sagrada, que é viva e eficaz. Então, esse primeiro milagre da série de 4 revela o poder de Jesus sobre a criação e natureza. A gente aprende 3 lições aqui, tá? Primeira lição é que as tempestades fazem parte da vida cristã. Veja, os discípulos estavam com Jesus, lá com ele, em terra firme, e Jesus disse, passemos para outra margem. Os discípulos despediram a multidão e juntamente com Jesus, então, foram para o outro lado daquele mar, daquele rio. O que acontece? Jesus estava cansado, então resolveu descansar um pouco, mas no caminho, não é? Naquela navegação ali, naquela passagem para o outro lado, uma grande tempestade se levantou e os discípulos se apavoraram, não é? Diz o texto, eles ficaram assim, mesmo com medo, porque o barco estava começando a encher-se de água. E eles observaram Jesus dormindo, foram acordá-lo, não é? E o interrogaram, o senhor não se importa com a gente? Jesus estava lá descansando, não é? E diz o texto, Jesus mandou que o vento e o mar se acalmassem e eles puderam então chegar à outra margem daquele lago. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Eles ficaram impressionados com aquilo. E disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Gente, nós aprendemos dessa passagem 3 lições importantes. Eu disse a primeira, não é? As tempestades fazem parte da vida cristã. Elas são indesejáveis, elas são imprevisíveis e elas são inevitáveis. É praticamente impossível viver a fé cristã sem passar por tempestades. Elas vêm e a gente não espera. Olha, quem que esperava essa tempestade chamada Covid-19? A gente não esperava. Quando ouvimos falar, ainda em meados de janeiro, não é? Fevereiro, sobre o que estava acontecendo lá na China, né? Naquela cidade onde foi primeiro contaminada com ele, naquele laboratório, que quando nós ouvimos aquilo pensávamos, bom, é apenas uma gripe, vai passar rapidamente, a gente vai tomar um negócio aí, tá, vai resolver, né? A gente consegue resolver isso. Só que não é bem assim, não foi bem assim. Essa tempestade atingiu o mundo inteiro. O mundo inteiro. Nenhum lugar desse mundo está a salvo. Todos estamos em perigo. Foi inevitável, é indesejável e foi imprevisível. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus está no controle. Nós não podemos nos desesperar e perder o controle. Tá bom? Mas tempestades fazem parte da vida cristã. E essa atingiu todo mundo. E nós, os cristãos, estamos passando por ela. Mas há pessoas que têm outras tempestades. Tempestades relacionadas à família, tempestades relacionadas à vida financeira, a um outro tipo de doença, a desavenças, a uma série de coisas. Mas nós sabemos, Deus está no controle. Segunda lição importante que a gente aprende é que é Jesus quem conduz a vida cristã. Olha, Jesus não promete uma vida cristã fácil, mas garante a vitória. Ele nunca disse que nós não íamos adoecer, mas ele disse que pode nos curar. Ele pode fazer uma obra na nossa vida. Ele não disse que não íamos enfrentar dificuldades. Antes, ele disse aos seus discípulos em João, não é? Lá em João, no capítulo 16, eu digo isso a vocês para que em mim tenhais paz. Mas olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, isso é uma promessa espetacular para nós, que traz esperança, que nós vamos sair dessa em nome do Senhor Jesus, porque é Jesus quem conduz a nossa vida. Jesus conduz a sua vida, conduz a minha vida. Se nós estamos enfrentando essa situação, é porque Ele permitiu. Agora, terceira lição importante é que Jesus está com o cristão sempre, todos os dias. Observe, aquela tempestade, Deus permitiu que acontecesse. Os discípulos estavam ali, naquele barco. Mas quem estava lá com eles? Jesus. Quem que disse para eles, passemos para a outra margem? Jesus. Você acha que Jesus não sabia que aquilo ia acontecer? Ele sabia. Mas ele resolveu descansar porque ele sabia, ele tem o controle sobre a natureza. Ele tem o controle sobre as forças da natureza, sobre a sua criação. Porque ele é antes de todas as coisas e nada do que foi feito se fez se não fosse por ele. Então a gente precisa entender isso e ficar tranquilo. Ele está conosco todos os dias. Todos os dias. Ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deixa eu falar para você. Não se preocupa com essa pandemia. Toma só os cuidados necessários. E louva a Deus que Ele está no controle. Certo, queridos? Agora veja o versículo de número 38. Esse versículo é interessante. Ele diz assim, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Duas coisas nos chamam a atenção aí. Duas verdades são reveladas aí sobre Jesus. Primeira verdade é a sua humanidade. Diz o versículo 38, ele estava na popa, dormindo sobre um travesseiro.
Olha, ele estava descansando, ele passou o dia pregando, ensinando, curando as pessoas de todas as enfermidades possíveis que você possa imaginar, libertando os oprimidos do diabo, dando vista aos cegos. Que coisa maravilhosa! E aí, como ser humano, ele cansou, precisou descansar, e naquele percurso ali que ele precisava fazer, não é? Naquela navegação, não era muito longe, mas ele resolveu descansar. Pegou um travesseiro e resolveu descansar. Isso revela a natureza humana do Senhor Jesus. Então, ele nasceu de uma virgem, a Virgem Maria. Ele era um ser humano perfeito, porque ele nasceu, cresceu, não é? Se tornou homem e deu a vida por nós, derramando ali naquela cruz o seu sangue, morrendo ali, sendo sepultado logo depois e ressuscitando ao terceiro dia. Glória a Deus por isso. Querido, Jesus revelou nesse texto a sua humanidade. Mostrou aos seus discípulos que ele podia socorrê-los e ele estava ali enfrentando a mesma dificuldade que eles. Só que ele não se desesperou, porque ele tem uma outra natureza, a natureza divina, que é a segunda verdade que o texto revela. Veja, os discípulos, quando já não aguentavam mais e chegaram ao momento de desespero por conta de que o barco estava sendo enchido d'água, estava se enchendo d'água, eles foram lá. Mestre! Olha que coisa interessante. Mestre! Acho muito interessante essa palavra. Lembra Maria, quando foi no túmulo de Jesus e viu Jesus ressuscitado? Quando Jesus falou com ela, ela disse, mestre! Só que ela usou o termo Rabone. Que coisa maravilhosa. Essa palavra aqui, mestre, não te importas que pereçamos? Olha o que diz o versículo de número 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Oh, que coisa maravilhosa, acalma-te, emudece. Deixa eu te falar, a tempestade na sua vida e na minha vida está prestes a ouvir essa palavra de Jesus. Acalma-te, emudece. Nós vamos passar dessa, meus irmãos, porque o Jesus, homem perfeito, o Jesus, Deus Todo-Poderoso, está conosco. E Ele está por dizer a esse coronavírus, acalma-te, emudece. Eu creio nisso, você crê nisso? O poder de Jesus é extraordinário. E nesse texto nós podemos também ver o poder de Jesus e as suas consequências para a vida dos discípulos. Não é? Esse poder de Jesus e suas consequências na vida dos seus discípulos ensinam para nós hoje 3 lições importantíssimas, meus irmãos. Primeira lição: tempestades são oportunidades de milagres. Olha, se Jesus não tivesse convidado os seus discípulos para entrarem naquele barco, os seus apóstolos, e passarem para outra banda, eles não teriam enfrentado uma tempestade e Jesus não tinha realizado o milagre de mandar a tempestade parar e repreender o vento. Deixa eu falar uma coisa. Tudo que está acontecendo na sua vida e na minha vida neste momento, Deus tem o poder de realizar um milagre. Na nossa leitura anual, recentemente, nós lemos, eu até compartilhei com os irmãos no grupo da nossa igreja, nos grupos de WhatsApp, no grupo da leitura da Bíblia, um texto que diz assim, que Deus transforma a maldição em bênção. Olha que coisa! Então, alguma coisa que está acontecendo na sua vida, talvez esse coronavírus, esse Covid-19 ou outra coisa qualquer, é uma oportunidade para Deus manifestar o seu poder na sua vida. Creia nisso, meu querido. Foi isso que aconteceu com os seus apóstolos aqui nessa tempestade. Segunda coisa,
Tempestades são necessárias para trabalhar a qualidade da nossa fé. Às vezes, nós temos uma vida tão pacata que nem imaginamos que Deus nos deu uma fé que pode operar milagres, uma fé poderosa, uma fé que pode realmente mudar a nossa vida e a vida das pessoas. Então, num momento de dificuldade como esse que os discípulos de Jesus, os seus apóstolos, naquele barco, a ponto de ir a pique, eles puderam então ser trabalhados por Jesus em sua fé. Por isso é que Jesus disse no versículo 40, por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? Ele quer dizer, por que vocês mesmos não repreenderam o vento e não mandaram a tempestade se acalmar? Olha, por que vocês mesmos não disseram acalma-te, emudece? Porque o vento iria se acalmar e a tempestade ia passar. Nós estudamos a semana passada a parábola do grão de mostarda, não é? Se tiverdes uma fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis dizer a este monte, arranca-te daqui, e ele vai sair e vai para outro lugar. Também uma árvore. Que coisa maravilhosa, não é? Querido, tempestades são necessárias para trabalhar a qualidade da nossa fé. Nós não vamos ser imprudentes, fazendo bobagem, estar andando por aí sem máscara, sem higienização. Não, isso já é tentar a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, o Jesus disse. Mas podemos tomar todas as precauções e orar repreendendo esse Covid. Porque eu creio que nós podemos orar em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus pode fazer uma obra. Eu creio que você pode orar e Deus pode fazer uma obra. Deus quer trabalhar a sua fé, quer trabalhar a minha fé. Terceira lição que aprendemos aqui na vida dos discípulos, nesse momento de tempestade, é que tempestades são importantes para aprendermos algo novo sobre Jesus. Olha que coisa maravilhosa nós aprendemos hoje sobre Jesus. Ele era perfeitamente humano e ele era perfeitamente Deus. Hoje ele continua assim. A carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ou eternamente. Então Jesus Cristo não mudou. Ele pode usar esse problema seu, essa dificuldade nossa e operar o milagre. Ele pode usar a sua fé para ajudar as pessoas, para orar pelas pessoas, para abençoar as pessoas, começando com sua vida. Não se desespere. Jesus está conosco e Ele quer que nós aprendamos algo novo a cada dia com Ele. Algo novo a cada dia com Ele. Por isso, eu queria concluir essa noite nosso estudo bíblico, meus irmãos, com 3 aplicações. Primeira aplicação, a presença de Jesus em nossa vida não nos isenta das adversidades e tribulações deste mundo. Olha, Jesus estava ali, presente com os seus discípulos, mas a tempestade veio, o vento forte veio, o barco encheu d'água, quer dizer, eles chegaram no momento que eles pensaram que estava tudo perdido, mas Jesus estava ali. Então, meus irmãos, a presença de Jesus não nos isenta das adversidades e tribulações deste mundo, mas nos ajuda a passar pela dificuldade, porque cada dificuldade que enfrentamos nessa vida aumenta o nosso conhecimento de Jesus. Então, a presença de Jesus conosco não nos isenta de sofrermos adversidades. Não é? Não nos isenta de termos tribulações, problemas, como temos agora, todos nós. E esse problemão que é um problemão de todos, o Covid-19. Mas vamos manter a nossa fé. Vamos nos manter firme. Porque em cada dificuldade, então é a segunda aplicação, não é? Que enfrentamos nessa vida,
aumenta o nosso conhecimento de Jesus. Cada coisa que nós passamos, nós vamos conhecendo mais o Senhor Jesus. Nós vamos tendo mais intimidade com Ele. Nós vamos conhecendo mais Ele através da Escritura. Vamos experimentando mais da sua graciosa presença, da sua graça. Veja, esse tempo que estamos afastados uns dos outros, que estamos em nossos lares com as nossas famílias, proporcionou para cada um de nós a oportunidade de lermos mais a palavra de Deus, de estudarmos mais a palavra de Deus, de percebermos o quanto nós amamos os nossos irmãos e o quanto precisamos uns dos outros. Esse momento nos ajudou a conhecer mais a Deus, mais a Jesus, ver o seu cuidado, ver a sua proteção, o seu suprimento. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Deus é bom o tempo todo, hein? Ele é bom, Ele está com você, Ele está conosco e Ele quer nos conhecer melhor e nós queremos conhecê-lo melhor. Terceira aplicação. O controle das adversidades da vida está nas mãos de Jesus. Não se engane, o diabo não tem o controle do mundo inteiro. Deus permite que ele faça determinadas coisas. Os governantes não têm o controle do mundo em suas mãos. Olha, você pensa que o presidente da República é o que tem o controle do nosso país? Você pensa que é o Supremo Tribunal Federal? Ou os senadores, ou os deputados federais, ou os governadores, ou os deputados estaduais, os secretários, os ministros? Você pensa que é toda a máquina governamental, da federal à municipal, que tem o controle do nosso país, ou que tem um controle em cada país onde tem essas hierarquias, essas autoridades? Não. Deus é quem tem o controle. Porque no dia que Deus não quiser que eles não façam nada e que der tirar a autoridade deles, Deus tira. Porque Deus é poderoso. Deus está no controle. Agora da maneira dele, não da nossa maneira. Porque da nossa maneira a gente tem algumas ideias que... Tem crente que tem umas ideias trágicas, malucas, mas Deus não. Deus está no controle de uma maneira graciosa, maravilhosa, poderosa. E nós precisamos entender isso e nos colocarmos diante de Deus, nos colocarmos nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está no controle. Eu sei que o Senhor está me livrando até agora, eu não fui contaminado com o coronavírus, mas eu sei, se eu for, o Senhor também vai fazer uma obra. E se o Senhor me levar, glória a Deus, eu vou à presença do Senhor. Querido, tenha isso no seu coração. Receba essa palavra. Aplique no seu coração, aplique na sua vida. A presença de Jesus não isenta você das dificuldades de hoje, das adversidades do hoje. Mas cada dificuldade que você enfrenta aumenta o seu conhecimento de Deus. Lhe ajuda a conhecer melhor a Deus e a si mesmo. E Deus está no controle. Jesus tem a nossa vida no controle. Ele tem este mundo no controle. Ele segura as rédeas e ele tem força. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar para que Deus aplique essa palavra aos nossos corações, aplique no seu e no meu. Oremos ao Senhor. Pai, neste momento, nós recebemos a Tua palavra. Lemos, explicamos e queremos aplicar em nossas vidas. Ó Espírito do Senhor, faça uma obra no meu coração, no coração de cada irmão, no coração de cada pessoa que nos assiste, no coração de cada pessoa que participou e participa do nosso culto. Dá-nos a segurança de que o Senhor está conosco e de que o Senhor está no controle. Abre os nossos olhos para vermos, ó Deus, a Tua proteção, para entendermos a Tua graça, e para vivermos pela Tua misericórdia. Dá-nos uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria ainda de orar com você, de ter um momento de oração. Não sei se você pediu oração, não é? Nós temos que... eu vou olhar aqui, se você pediu oração, se você não pediu.
Eu sei que nós temos que orar, continuar orando, não é? Pela Cláudia, que teve aquele problema na face, ela mora em Ribeirão Preto, não é? Aquela senhora que os parentes dela eram membros da igreja que o pastor Atos pastoreava lá. Tá bom? Temos que continuar orando pela dona Geni, né, que é o pedido que sempre o irmão Raul está fazendo. Não vamos deixar de orar pelos netos, né, em especial um dos netos do irmão João Nabor. Não vamos deixar de orar pelos alunos da igreja, o pessoal que está voltando às aulas. Acho que o município e o estado também, acho que está começando a já disponibilizar as aulas em vídeo, né, pela internet. Então vamos orar para os nossos filhos, para eles não perderem o ano letivo. Não vamos deixar de orar pela nossa igreja. Nós queremos voltar aos nossos cultos presenciais, pelo menos um culto por semana, no dia 7 de junho. Se nós voltarmos, também será a ceia do Senhor. Vamos fazer uma grande festa com responsabilidade. Não é verdade? Com responsabilidade, tomando todas as medidas de segurança, não é? Sanitária. E eu não sei se você tem mais um pedido, vamos continuar orando, não é? Vamos orar pelos nossos irmãos, vamos orar, você aí na sua casa, eu aqui na minha casa, não é? Peço oração pela Franciele também, nós já oramos, vamos orar de novo. Peço oração pelo Vitor, pela Eloá. Os irmãos sabem, ontem nós fomos entregar a cesta para eles, que bênção, hein? Depois eu vou colocar para os irmãos as fotos lindas que eu tirei com eles, os meninos lá, muito bonito, em nome do Senhor Jesus, a alegria dos pais. Vamos orar, oremos ao Senhor, busquemos ao nosso Deus, tá bom? Pai, muito obrigado a oportunidade que temos de estar em Tua presença. Nesse momento, colocamos a Cláudia em Tuas mãos, pedimos por sua recuperação, possivelmente ela vai fazer fisioterapia. O Senhor pode adiantar isso, porque o Senhor é bom e nós confiamos no Senhor. Nós queremos a sua vontade. Colocamos os nossos filhos, colocamos os filhos dos irmãos, colocamos, ó Deus, todos aqueles que estão em idade estão estudando, que precisam voltar a estudar para não perder o ano letivo. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, que as videoaulas possam realmente trazer efeito, o efeito que as escolas, que os educadores têm o propósito que seja alcançado. Pedimos, ó Deus, pela volta das nossas reuniões presenciais, sendo a vontade do Senhor, nós voltaremos no dia 7. Mas estamos diante do Senhor, não queremos nos precipitar, nem queremos atrasar. Queremos que seja feito dentro da vontade do Senhor. Pedimos pela dona Geni também, pedimos pela Sueli, pedimos, enfim, por todos os irmãos, membros e congregados, a Franciele, o Vitor, a Eloá, suas famílias. Colocamos cada um de nós em Tuas mãos, ó Deus. Pedimos misericórdia. Pedimos por aqueles que participam, que assistem o nosso culto, que estão conosco todas as semanas para adorar o Senhor conosco e para ouvir a Sua palavra. Em nome de Jesus, pedimos uma bênção especial para cada um. Amém. Vamos aqui. A irmã Lúcia Helena fez um pedido aqui, tá bom? Quando a gente foi orar não tinha pedido ainda, né? Não tinha chegado. Então ela pediu oração pela mãe dela. Vamos orar pela mãe da Lúcia. Vamos orar agora. Não sei se tem mais alguém que queira fazer um pedido. Vou dar alguns segundos aí para você fazer o pedido se você quer. Ok, vamos orar. Há mais alguém que quer fazer um pedido urgente aqui online? Vamos orar então. Oremos. Pai, colocamos diante do Senhor a mãe da irmã Lúcia Helena. Pedimos que o Senhor a proteja, que o Senhor a guarde. Ela já faz parte do grupo de risco. Colocamos, ó Deus, ela em Tuas mãos e pedimos Sua proteção, segundo a Sua boa vontade. Pedimos pelo Edson também, que essas semanas está viajando sempre lá para Uberaba para um trabalho.
Pedimos que o Senhor guarde o teu servo, tanto na ida como na volta e durante o período que estiver lá. Em nome do Senhor Jesus, guarde também a Lúcia Helena e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Se você quiser fazer mais pedidos, você faça no grupo do WhatsApp da igreja, no grupo de oração. E lá nós estaremos orando em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um. Até domingo pela manhã, quando estaremos na Escola Bíblica Dominical, em nome do Senhor Jesus. Amém.